Quando você vê um homem que parece atrair mulheres naturalmente, quase como se elas soubessem, antes mesmo dele falar, que ele é alguém diferente, talvez a primeira coisa que vem à mente seja: ele deve ser rico, bonito ou ter algum tipo de vantagem. Mas a verdade não está no que ele tem menos, está no que ele é. E mais do que isso, está no que ele faz inconscientemente, que desperta algo profundo nas pessoas ao seu redor. Não estamos falando de técnicas ou joguinhos vazios. Estamos falando de uma forma de existir, de se posicionar no mundo, de ocupar espaço e transmitir energia. Se você quer descobrir por que alguns homens parecem seduzir sem esforço, enquanto outros tentam tudo e não chegam a lugar nenhum, então este vídeo é para você. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. A grande diferença entre um homem comum e aquele que realmente entende o jogo da atração é que o segundo não busca aprovação. Ele não precisa provar nada a ninguém. Isso não é arrogância, é autoconhecimento, é saber quem você é, onde está e qual é o seu valor. Quando você age assim, deixa de correr atrás e passa a atrair. Mulheres inteligentes, fortes e maduras reconhecem isso. Elas sentem quando estão diante de alguém que não está ali apenas por desejo físico ou carência emocional. O primeiro comportamento que separa esses homens é a presença física. Um homem que ocupa espaço com naturalidade e anda confiante, mantém postura ereta e fala olhando nos olhos, transmite segurança sem precisar dizer uma única palavra. Sua energia diz: estou aqui, sou o dono de mim, não preciso provar nada. E essa é uma das primeiras coisas que atraem atenção e respeito. Mas presença física sozinha não basta. A segunda característica é ainda mais poderosa: a ausência de agenda. Homens que seduzem de verdade não estão ali para conquistar. Eles estão ali porque querem estar. Essa liberdade interna muda completamente a dinâmica de qualquer interação. Você deixa de tentar impressionar e passa a simplesmente existir com autenticidade. Isso gera uma vibração diferente, uma conexão mais profunda. Quando ela percebe que você não depende dela para se sentir bem, o jogo inverte. Agora é ela que começa a investir emocionalmente. Esse é o poder de quem vive com independência emocional. Ter uma vida própria, interesses claros e propósito real faz com que sua energia seja puxada de volta, naturalmente. Ninguém deseja o que parece fácil demais. Desejamos aquilo que tem peso, valor e significado. E isso nos leva ao próximo ponto: limites claros. Um dos maiores erros que homens cometem é aceitar qualquer tipo de tratamento na tentativa de manter contato. Mas um homem de verdade sabe dizer não e age com respeito próprio. Se ela desrespeita sua energia, você não insiste. Você some menos com dignidade. Isso não é frieza, é autovalorização pura. E é exatamente isso que atrai mulheres reais. Aquelas que sabem o que querem e não perdem tempo com quem não se respeita. Afinal, como ela pode te respeitar se você não se respeita? A sedução verdadeira começa com a forma como você lida consigo mesmo. E se você não se coloca em primeiro lugar, não há como esperar que outra pessoa o faça. A partir do momento que você estabelece limites, cria padrão. E padrão gera respeito, admiração e, inevitavelmente, desejo. Outro comportamento que separa homens comuns daqueles que atraem naturalmente é o foco em algo maior do que a própria sedução. Homens que vivem com propósito são irresistíveis. Não importa se é carreira, família, objetivos pessoais ou até mesmo missões sociais. Quando você tem um rumo claro, constrói algo sólido e vive com intenção, sua energia muda. Você passa a irradiar consistência, determinação e força. Mulheres não ficam com homens por técnicas ou aparência.
menos elas ficam com homens que vivem vidas interessantes por conta própria. Por isso, invista em você. Foque no que realmente importa. Desenvolva habilidades. Busque crescimento constante e tenha metas que façam sentido para você. Não para impressionar ninguém, mas para se tornar alguém melhor. Porque quanto mais pleno você for, menos vazio terá dentro de si. E quanto menos vazio, mais atraente você será. Falar pouco, mas dizer muito também, é uma arte rara hoje em dia. Muitos homens acham que tem que encher o ambiente de conversas, histórias e piadas para preencher espaços. Mas a verdade é que a linguagem de líder é diferente. Menor, direta, clara e pesada. Phrases curtas, escolhidas com intenção, geram impacto. Uma phrase comum. Você me surpreendeu hoje, eu tenho uma coisa em você que faz eu querer escutar mais. Diz muito mais do que 5 minutos de papo furado. A comunicação verdadeira não pede atenção. Ela atrai atenção pouco e hora. E porque vem de alguém que pensa antes de falar e fala apenas o que precisa ser dito. Esse tipo de homem não se perde em palavras. Ele domina o silêncio e usa cada uma delas com poder. Aliás, o silêncio é uma das armas mais subestimadas. Um homem que domina o uso do silêncio consegue comunicar mais com o que não diz do que com o que fala. Escutar mais do que falar. Permitir pausas estratégicas e não sentir a necessidade de preencher cada segundo com palavras. Mostra domínio emocional. O silêncio cria mistério, autoridade e presença marcante. As mulheres saem do encontro ainda pensando em você, mesmo tendo trocado poucas palavras, porque o que foi dito teve peso e o que foi deixado no ar criou curiosidade. Isso não é manipulação, é controle emocional. É entender que nem toda interação precisa ser dominada pela voz. Às vezes, a maior comunicação vem do que não é dito. E falando nisso, o olhar é uma das formas mais profundas de comunicação humana. Um olhar firme, calmo e profundo diz mais do que 1000 palavras. Ele mostra que você vê a mulher, mas não precisa dela para se sentir completa. E isso por si só é extremamente atraente. O verdadeiro homem não usa o olhar para seduzir artificialmente. Ele usa o olhar para mostrar presença, interesse e segurança. É um olhar que comunica dominância emocional, sem arrogância. É um olhar que faz a outra pessoa se sentir vista, sem pressão. E quando combinado com silêncio, escuta e presença total, o olhar se torna uma ferramenta de conexão quase mágica. Porque não há mentira nele. Há apenas verdade, clareza e poder. E falando em verdade, a arte de ouvir com presença genuína é outro comportamento que define homens raros. Você escuta para entender, não para responder. Mostra interesse real pelas emoções, histórias e visões da outra pessoa. Faz perguntas inteligentes, entra na emoção dela e se conecta de forma verdadeira. Isso gera uma reciprocidade natural. Lá, ela se sente vista, ouvida e valorizada. E quando uma mulher se sente assim, ela quer continuar a conversa, quer estar perto, quer voltar. Isso não é técnica, é humanidade. E é justamente isso que falta hoje. Homens que sabem ouvir e mulheres que encontram neles um refúgio seguro. Além disso, elogios profundos e bem colocados também têm um poder enorme. Evite cair no clichê de linda, gata ou perfeita. Isso é genérico, repetitivo e sem impacto real. Prefiro elogiar características únicas e observáveis. Coisas como você tem um jeito tão seguro de si. Nem parece que você se dá conta disso. Ou adorei como você encarou aquela situação. Foi muito maduro da sua parte. Isso mostra que você vê quem ela é de verdade. E não apenas o
que ela representa visualmente. Elogiar dessa forma demonstra inteligência emocional, sensibilidade e maturidade. E isso mexe fundo, porque não é superficial, é profundo, é humano. E é isso que gera conexão real. Despertar o inconsciente com linguagem sutil também é uma habilidade valiosa. Use palavras que ativem memórias, sentimentos e imaginação. Frases como: sabe aquele tipo de dia que parece ter sido feito para a gente ficar juntos? Ou às vezes, eu penso como seria acordar com você num domingo sem pressa. Isso não é vulgaridade, é poesia emocional. É criar pontes entre você e ela, sem pressão, sem cobrança. Apenas sugestão, apenas conexão. Isso ativa o cérebro inconsciente e gera desejo natural. E o mais importante, sem manipulação, sem joguinhos, apenas comunicação verdadeira, intuitiva e humana. Por fim, cuidar da imagem sem ser vaidoso é outro comportamento que define homens admiráveis. Você não se veste para agradar, veste-se para representar quem você é. Camisa limpa, rosto bem feito, cabelo arrumado, postura cuidada. Tudo isso mostra que você tem respeito consigo mesmo. Não é sobre seguir moda ou copiar influenciadores. É sobre gênio, estilo pessoal e presença importante. Um homem que cuida de si demonstra disciplina, organização e maturidade. E isso por si só já é uma forma de comunicação. Você não precisa dizer que é responsável, sua imagem já entrega isso. E isso é extremamente atraente. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está disposto a ir além do óbvio, a buscar algo mais profundo e duradouro. Esses 12 comportamentos não são técnicas vazias. São princípios de vida. Some formas Jesus shared. Do, say, de viver com propósito e atrair com autenticidade. Você não precisa fingir ser alguém que não é. Precisa apenas se tornar quem você já pode ser, mas talvez ainda não tenha se comprometido a ser. E quando isso acontecer, vai perceber que a sedução deixa de ser algo que você faz menos, passa a ser algo que você é. E isso, meu amigo, é o que diferencia homens comuns daqueles que realmente encantam. Antes de encerrar, se este conteúdo te fez pensar diferente, se você viu algo aqui que tocou fundo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. E se quiser aprofundar esse tema com dicas práticas e aplicáveis no dia a dia, comente abaixo qual desses comportamentos mais chamou sua atenção. Vamos continuar essa conversa. A jornada para se tornar um homem extraordinário começa agora. E ela começa com você decidindo que quer mais do que a média, que quer ser lembrado, admirado, respeitado, desejado e, acima de tudo, autêntico.